Todos os dias vivenciamos os efeitos produzidos pela energia. Seja uma máquina térmica em funcionamento e que impulsiona a produção industrial, o derretimento das geleiras que preocupam o mundo ou o suor que mantém o corpo em equilíbrio. O que esses fenômenos têm em comum? Como acontecem e quais seus impactos para o ambiente? Responderemos a essas e a outras perguntas com a ciência da termodinâmica. Enquanto o macarrão está sendo preparado, vamos entender como o movimento das moléculas e dos átomos na panela determinam os estados térmicos da matéria. Movimentos livres e totalmente desimpedidos são próprios dos gases, um mundo de agitação e impactos microscópicos, onde as velocidades e direções do movimento mudam a cada choque entre as moléculas. Veja que em uma amostra de oxigênio a 25 graus Celsius, a velocidade média de uma molécula é de aproximadamente 1.400 km por hora. Em um segundo, ela realiza cerca de 5,8 bilhões de choques com outras moléculas. Isso acontece porque nos gases, as partículas têm grande energia cinética e se movem livremente. Já com o movimento das partículas mais limitado do que nos gases, os líquidos são substâncias que apresentam energia cinética intermediária. As forças microscópicas de atração agem como uma cola fraca, mantendo as moléculas próximas. Com o aumento da temperatura, no entanto, a velocidade média das partículas também aumenta, o que diminui a atração e torna o líquido mais fluido. E se a temperatura aumentar ainda mais, algumas moléculas podem deixar o líquido, desprendendo-se dele e passando ao estado gasoso, isto é, ganhando maior energia cinética para se descolar. Este fenômeno é conhecido por evaporação. Os sólidos são substâncias que apresentam características que decorrem do movimento ainda mais restrito de suas partículas. Elas apresentam baixa energia cinética e podem apenas vibrar, oscilando em torno das suas posições de equilíbrio, como se estivessem ligadas a molas invisíveis. Quando a temperatura aumenta, o que corresponde ao maior nível de vibração das partículas, permitindo o desprendimento de algumas delas e passando a ter energia cinética maior, é o processo de fusão ou derretimento do sólido. Cada mudança de fase recebe um nome: fusão, vaporização, liquefação ou condensação, solidificação e sublimação. A palavra termômetro vem do grego termo, que significa quente, e metro, que significa medida. Assim, um termômetro é definido como um instrumento apto a realizar medidas de temperatura. Existem hoje muitos tipos de termômetro e que funcionam baseados em algumas propriedades físicas da matéria, como a dilatação, a intensidade da corrente elétrica e outras. A temperatura de um corpo ou sistema está associada ao grau de agitação das moléculas. Quanto maior a agitação das partículas de um corpo, maior a sua temperatura. O avô dos termômetros, o termoscópio, foi inventado por Heron de Alexandria, que viveu entre os anos 10 e 70 da era cristã. Por séculos, ele foi aperfeiçoado por muitos inventores. Já em 1593, Galileu inventou um termoscópio que permitia observar variações de temperatura, mesmo não possuindo escala e sendo influenciado pela pressão atmosférica. Basicamente, é um recipiente com ar, água ou vinho e tubo vertical fino. O calor das mãos provocava a dilatação do ar, que forçava o líquido a subir pelo tubo. Quanto maior a temperatura de uma pessoa, mais a coluna líquida subia. Comparações entre as alturas do líquido poderiam dizer, por exemplo, se alguém estava com febre.
Foi somente em 1612, no entanto, em pleno renascimento cultural e científico, que o médico italiano Santorio Santorio acrescentou uma escala numérica ao termoscópio. Em 1714, o físico Gabriel Daniel Fahrenheit inventou o primeiro termômetro confiável, porque apresentava elevada precisão nas medidas, usando um metal que se apresenta no estado líquido à temperatura ambiente, o mercúrio. Este seria um passo decisivo para se chegar ao termômetro clínico, inventado em 1867 pelo médico inglês Sir Thomas Albert. Pouco tempo depois, Daniel Fahrenheit introduziria sua própria escala, a escala Fahrenheit. Na escala estabelecida por ele, 0 Fahrenheit correspondia à temperatura mais fria que poderia se obter na época. Basicamente, uma mistura de gelo e água salgada, equivalente a quase menos 17 graus Celsius. E os 100 graus Fahrenheit corresponderiam à temperatura próxima à do corpo humano saudável, ou seja, hoje 37 graus Celsius. Nessa mesma escala, a água se transforma em gelo aos 32 graus Fahrenheit e em vapor aos 212 graus Fahrenheit, quando ao nível do mar. Ainda hoje, a escala Fahrenheit é bastante usada em alguns países de língua inglesa e apresenta uma característica interessante. As temperaturas mais comuns no cotidiano são, em sua maioria, positivas nessa escala. Já a escala Celsius veio algumas décadas depois e é utilizada frequentemente no Brasil. Em 1742, o astrônomo sueco Anders Celsius indicou uma escala em que a água fervia a 0 grau e congelava a 100 graus. Mas o inventor Jean-Pierre Christin propôs inverter esses valores. O ponto de congelamento da água corresponderia a 0 grau e o de ebulição aos 100 graus.